Olá, esse é mais um vídeo da série Bem Sonhar Vocabulário e o tema de hoje é mito. Um mito a gente entende como sendo uma história, né? Uma narrativa. Porém, não é tão simples assim. O mito ele tem a característica de, dentro dele, conter símbolos, ou seja, conter imagens. E aí a gente entra numa outra esfera. Uma história simplesmente ela vai ter um início, um meio e um fim, né? E se a gente for pensar em fábulas, ela vai ter ainda no final um sentido moral. Porém, no mito, como a gente tem ali uma riqueza de símbolos que contam as origens do mundo, as origens das coisas, essa é uma das principais características do mito, a gente vai ter, além da relação dos símbolos, uma importância da qualidade dos símbolos, ou seja, do que cada um vai significar. Por isso é muito difícil a gente querer compreender o mito com o pensamento, com a razão. E aí o esforço de traduzir o mito ele vai se dar através de um empobrecimento. A gente vai carregar o mito da sua esfera da imaginação, das imagens, a gente vai, se a gente for traduzindo ele, a gente for tentando compreender com a razão, a gente vai nesse estreitamento, né? A gente vai levando ele ao conceito, que seria a ciência. E aí a gente vai tendo, claro, a gente entende mais fácil a ciência e o conceito do que o mito, mas isso é um empobrecimento, porque cada elemento que aparece ali nessa mitologia, ela tem uma riqueza que ela dá significado às coisas. E como a gente pode ver no mito, essa presença de linearidade, ou seja, uma narrativa, né, de que vai sim acontecer ali uma história, o mito ele é permeado pelo fio do discurso. Esse fio do discurso já é a razão trabalhando, já é o pensamento tentando trazer as imagens para a compreensão da consciência, né? Para a gente trabalhar com ela aqui na superfície. E aí a gente vai ter uma citação muito interessante de Gilbert Durand, que ele vai dizer o seguinte: uma máquina de traduzir não será nunca uma máquina de criar mitos. O que eu entendo por isso, né? A máquina de traduzir, obra da razão, do pensamento, não vai criar mitos. A mitologia ela é criada pela imaginação, ou seja, lá pelas profundezas já, né, da nossa percepção interna do que é nosso e do que é do mundo, né? E outra coisa importante a se dizer é que o mito ele não pode ser classificado como uma forma mais pobre de linguagem. Ele não é menos do que a ciência, menos do que a filosofia ou menos do que a arte. Ele é uma forma psiquicamente primitiva de a gente compreender as realidades e as origens psíquicas do mundo e das coisas. E nos siga então em nossas páginas, nosso Instagram, nosso Facebook, dá uma olhadinha lá em nosso site que tem bastante coisa boa, bemsonhareducação.com.br, e te inscreve aqui em nosso canal no YouTube, dá aquele joinha e assinala aquela campainha lá, beleza? Tchau, tchau!